Pedrinho. Parabéns, hein? Foi vendido, fechou o negócio com o Benfica por 20 milhões de euros. Que custa? O Corinthians tem 70% do jogador. A pessoa falou para mim, está fechado. Faltava ali detalhes lá de burocráticos para formalizar tudo, que seria 20 milhões de euros pelo Dentinho, pelo Pedrinho. E Ione Gonzalez está certo com o Corinthians por empréstimo de 1 ano, com opção de compra no final de dezembro de 2020, no valor de 3 milhões de euros para Portugal. Só te falar um negócio. Parabéns aí que você foi a primeira pessoa a dar essa informação. Eu também recebi, 1 hora depois, mais ou menos, de você ter publicado sua coluna, eu também recebi uma informação sobre a venda, exatamente o que você falou. A única coisa que a pessoa falou para mim é que o Ione Gonzalez não está muito disposto a vir para o Brasil. Não é que é o grande problema, eles vão tentar ainda convencer o Ione Gonzalez a jogar no Corinthians. E nesses 6 meses, agora o Ione Gonzalez vai ficar onde? Nesses próximos, até o Pedrinho ir, o Ione Gonzalez vai ficar onde? Viria. No Corinthians. Ele já viria direto. Já até o final do ano. Só que ele não quer voltar para a América do Sul, ele quer ficar na Europa. Essa informação eu já não tenho. O cara falou para mim que estava certo com opção de compra. Essa eu já não sei. O que faz sentido também o que você falou, porque aquilo que eu falei é muita coincidência que eu encontrei ele agora em Portugal. Eu encontrei o Ione Gonzalez no hotel. Mas o que seu amigo lá em Lisboa disse você, ele não ficará aqui no Benfica? Então, eu já contei a história, foi muito louco. Que eu estava tomando um café com uma pessoa aqui, o cara falou, tá vendo aqueles caras sentados ali? São os dirigentes do Benfica. Eles fazem muito negócio nesse hotel. 5 minutos depois, chegou um cara, me cumprimentou, tudo bom, bababá, com mais 2 caras. Eu falei, pô, é o Ione Gonzalez. E sentou numa outra mesa. Tava com aquele topetinho? Tava frio, ele tava com uma... Toquinha. Um gol, uma boina. E aí o cara falou, tá vendo? Sentou do lado. Aí, o cara falou pra mim, esse cara que é uma pessoa influente lá em Portugal, falou, ele tá negociando com o Bordeaux um empréstimo. Eu falei, pô, mas o Benfica comprando vai ficar com ele? Ele falou, não. Nisso ele falou, entra no Google aí. Entrei no Google, vê se tem alguma coisa. Tinha acabado de sair mesmo. Falou, que ele tava em empréstimo por 1 ano pro Bordeaux. Alguma coisa deve ter acontecido que ele não foi. Agora, a pessoa que me falou hoje de manhã disse que o Ione Gonzalez jogaria no Corinthians em 2020. E se você pegar o Thiago Nunes ontem, em certo momento, quando é perguntado por Ione Gonzalez, não sei se vocês assistiram na coletiva, o Thiago Nunes encheu a bola do Ione Gonzalez. Sim, é um cara de lado de campo. O Johnny Gonzalez é um cara de lado de campo. O Johnny Gonzalez é melhor do que os jogadores liberados. É Ione. É Johnny Gonzalez. É Johnny, o certo é Johnny. É Johnny. Eu perguntei pra ele. Não, é Johnny. Ele falou Ione. Você perguntou pra ele? Mentira. Não, porque o... É Johnny. Tinha Claudete, tinha Ione Borges, tinha apresentador da Gazeta, Flavião. A Claudete Troiano e Ione Borges. É verdade. Mas é Johnny Gonzalez. Johnny? O Johnny Gonzalez, da minha visão, é melhor do que... J-H-O-N-Y. Porque ele quer pôr com Y, meu Deus do céu. Deixa Então o cara pôr o nome. É Ione. Não, é Johnny. Porque o Y se pronuncia como DJ. Assim, não, o Soteldo, sabe como é que ele chama? Jefferson. Soteldo. Não é Jefferson. É Jefferson Soteldo. Jefferson Soteldo. Isso aí. Você vê aquela rua lá em São Paulo, Alfredo Pujol? Muito provavelmente foi algum espanhol que veio para o Brasil. Até Jesus. Não, verdade. Até Jesus. É Puyol, viu? O zagueiro do Barcelona. Lembra dele? Puyol. Era Mas Pujol. 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 Tem outro detalhe também. Rolando de Garros. E tem outro detalhe que pode ajudar. Rolando de Garros é ali em Brasil. Eu vou falar Ione. O Ione Gonzalez jogou com o Cantígio no Giro Barranquilha. E o que joga esse Cantígio? Sabia? Sim. Um ótimo negócio. Também acho. Se tratando da chegada do Johnny Gonzalez, eu acho que é um jogador muito bom. Faz gols, é rápido, abre defesas porque ele é habilidoso. É melhor que o Rony ou não? Que o Rony? Não. Eu acho o Rony melhor. Eu acho o Rony melhor. Mas ele é bom jogador. Mas ele é também. bom jogador, concordo com o Pascoal. E outra coisa, o Corinthians vai pegar quase 100 milhões de reais no Pedrinho. Quase 100 milhões de reais no Pedrinho. Para os dias bicudos de hoje, se tratando de futebol brasileiro, o Corinthians fez um grande negócio. E ainda fica 6 meses com o jogador. E ainda vai ficar até metade do ano com ele. Vai dar para aproveitar, para passar a Libertadores, Não são quase 100 milhões, né? O Corinthians tem 70%. Ah, tá. 30% é do Will, não sei se com o Pedrinho, aí eu já não sei, mas o Corinthians tem tudo bem. 70 Então, mas é que o Corinthians pegou 70 milhões. 70 milhões. É uma grana. Fechou quanto no negativo, no vermelho? 146. 146, tudo bem. Mas isso aí é equacionável segundo a direção corintiana. É um dinheiro que ajuda para você fazer investimentos. Não, esse é o dinheiro do investimento do ano. Exatamente. Esse é o dinheiro para é chamado dinheiro do dia a dia, São 66 milhões para o Corinthians
e 28 pro... Pessoal ali. Tá. Pedrinho e Se fosse o Corinthians, eu tratava de pagar as contas, entendeu? Porque eu, por exemplo, eu não gosto de ter dívida. Eu não tenho dívida. Eu não gosto de ter dívida. Tá errado. Eu sim. Mas enfim, dívida me incomoda. Eu procuro sempre comprar à vista. Se não dá, eu não compro. Então, se dá... O mais rápido possível, mas eu vou as pagar. pessoas que... Sim, se eu esse sei. país aqui fosse tudo à vista, Tá, igual nos Estados Unidos, por Agora, exemplo, a maioria das coisas, ninguém compraria nada. O que salva é você dividir. Se você fechou um ano no vermelho, é sinal que você não teve dinheiro para pagar suas dívidas. Porque se você tivesse dinheiro para pagar todas as suas dívidas, você não fechava no vermelho, você fechava no azul. Então, se fosse o Corinthians, com esses 60 milhões, começava a pagar a dívida. Foi o que o Flamengo fez. E agora, colhe frutos. Contrata um monte de jogador. O Corinthians precisa fazer uma administração nesse molde. Pagando dívida. Agora, pega. Carro precisa andar. Mas o Flamengo, o carro não andou e tá aí hoje. O Corinthians ele vai ficar Você tem que fazer loucura. Estou falando que tem que pegar... Gente, o Flamengo não contratava ninguém mesmo. O Corinthians o Flamengo pagava dívida. O Corinthians ele vai ficar com quase 30... Quando já 30 podia. não, o Corinthians ele vai ficar com... 60 milhões. Quase 18 milhões de euros na mão. 18 milhões de euros na mão. Vindo o Ione Gonzalez, é um jogador que atua pelo lado do campo e talvez preencha o requisito que o Thiago Nunes pede, Pascoal, que é aquele cara rápido aí, aquele cara que possa jogar aberto. E o Ione Gonzalez, mesmo tendo jogado algumas partidas aí como referência no Fluminense, ele se sente mais à vontade jogando aberto. Ele é do lado. Será que inviabiliza a vinda do Rony? Porque agora o Corinthians ele tá com dinheiro na mão. Ele estando aí com quase 18 milhões de euros, ele poderia fazer um negócio pagando à vista o Atlético Paranaense com 6 milhões que o Atlético quer. Inviabiliza, Benjamin? Já era, então morreu a história do Rony? Dá pra jogar Rony, Bozelli e o Ione Gonzalez? Não, mas é isso que eu tô falando, porque contratou um jogador de lado de campo, será que agora tirou o pé e agora desistiu de fato da contratação do Rony? Agora eu vou te falar uma opinião, não é uma informação. Agora não é uma informação mais. Eu não acredito que vai contratar o Rony, não. Com a vinda do Ione Gonzalez, então a história do Rony, o Corinthians vai tirar o pé. Não estou dando uma informação, estou dando uma opinião. Não acredito. Ontem o Duílio disse isso na entrevista coletiva. Não tem proposta e não faremos proposta. Disse ontem, vocês escutaram a coletiva dele? Aí que tá, Pascoal, não tinha proposta de fato. O Corinthians não fechou com a vinda do Ione Gonzalez. Fechou ontem. Fechou ontem. Se você reparar, eu pedi para a produção separar aí. Ontem, na hora que o Thiago Nunes está falando do Ione Gonzalez, ele rasga elogios. Entendeu? Se não vem, se não tem nada, o jogador fala, é bom, tá, mas não é... Não precisa. Não, mas a questão é outra. O Ione Gonzalez, ele virá. Não, mas peraí. O Ione Gonzalez, ele virá. Mas como eu perguntei, e até o próprio Sormani disse, jogam os três, podem jogar. Pode jogar Ione Gonzalez, pode jogar o Rony junto com o Luan. O Luan centralizado e os dois abertos e o Bocelli de referência. Pode acontecer. Que dá pra jogar, dá. Precisa saber se de fato o Corinthians não quer realmente o Rony. Porque agora o cenário mudou. Agora o Corinthians ele tá com dinheiro na mão. Até onde eu sei, o cenário em relação ao Rony não mudou. Não fez proposta até agora. Mas o Rony é um jogador que o Thiago Nunes pediu, inclusive no final do ano passado. O Palmeiras não conseguiu desenrolar o caso. Ou o Atlético Paranaense. Pensa só um minuto, olha aqui, Pascoal, pra você falar, prestem atenção. Ontem, quando o Thiago Nunes, depois do Rio, daqui a pouco nós vamos mostrar. O Ben já não quer mostrar que o Corinthians perdeu. Lógico. Eu também tô com essa sensação. É que a notícia... Obrigado, professor. É que o jogo a notícia acabou, no momento agora é a saída do Pedrinho. Tá acabando. Mas vamos dar uma olhada. Prestem atenção como é que o Thiago Nunes falou ontem da saída provável, saída do Pedrinho ontem e do Ione Gonzalez. Eu posso parecer até um pouco chato com isso, mas eu penso que qualquer partida, qualquer jogo, qualquer atuação, você leva lições, né? E a gente continua aprendendo, como equipe vai se fortalecendo. Tivemos dificuldades hoje, principalmente no primeiro tempo, onde a gente teve alguma dificuldade de conter o contra-ataque da Ponte Preta. Essas questões pontuais ali, nos momentos do gol, que foi no meu ponto de vista, 2 acidentes. O primeiro, uma sequência de pós-bola parada, que bateu, rebateu e sobrou para o jogador deles. O segundo, uma saída de bola que acabamos dominando a bola e perdemos na saída. Depois disso, né, eu recordo que só mais uma chance da Ponte, e nós soberanos dentro do jogo, não conseguindo transformar as chances criadas em gol. Então, com a Libertadores que se aproxima, né, com a característica do jogo que a gente vai enfrentar, a gente não pode ficar pilhado, tem que manter o controle, mas ao mesmo tempo tivemos coisas boas também, né, muitas situações positivas, principalmente esse volume de chances criados, e pensando no aprimoramento da equipe futuramente, eu tenho confiança que a gente vai continuar crescendo.
Uma dessas coisas boas, a entrada do Cantilho no intervalo, te agradou, Thiago? Porque deu uma nova dinâmica, o Corinthians foi bem melhor no segundo tempo. Sim, o Cantillo entrou muito bem. Ele é um atleta que vinha atuando, né, desde a Florida Cup na equipe principal. Por circunstâncias aí que fugiram ao nosso controle, ele acabou não sendo liberado a tempo. Foi liberado hoje somente às 19 horas. Então, com o time montado, eu também não tenho por característica ficar mudando o jogador em cima da hora, depois de ter treinado já. Então, o Cantillo entrou no decorrer da partida, entrou muito bem, fez uma bela partida. Conseguiu acelerar o nosso passe, né? Ele tem a capacidade de trocar a bola de lado com muita qualidade, se complementa com o Camacho, né, que fez outra grande partida também em termos de construção e também na fase defensiva. Tem tudo aí para fazer uma temporada muito bonita. Ele está com muita dor no joelho, né? Foi na parte interna do joelho, ele falou que acabou enganchando a ponta do pé na roupa do adversário e deve ser um entorse, né, consequentemente, mas não tem nenhum tipo de avaliação mais precisa em relação à situação dele. Está com bastante dor, saiu com aí mancando, inclusive. Foi uma pena porque acabou também atrapalhando o nosso fluxo de substituições. O Everaldo, a gente tinha a programação de usar ele até 30, 40 minutos hoje, porque ele fez todo o processo de transição física, mas muito tempo sem jogar, vem de 2 cirurgias. Então hoje fez a sua estreia pelo Corinthians efetivamente, criou uma chance clara, teve suas situações de desequilíbrio. Então, tomara que ele continue nessa crescente, mas vai levar um tempo ainda até ele recuperar sua forma ideal. Onde ele fala do Ione Gonzalez e do Pedrinho. Botaram o trecho que ele falou tudo o que aconteceu no jogo. Daqui a pouco, então, a gente espera que tenhamos. Mas essa do Rony, Benja, por mais que você tenha a opinião de que o Corinthians não vai contratá-lo, ele vai ser uma oportunidade de mercado ainda para quem for buscar. Eu não acho que o Corinthians, por exemplo, se tiver a chance de tiver o Rony, vai abrir mão. O que o Pascoal falou, ele cabe nos dois lados, tanto ele como o Ione Gonzalez e você tem um centroavante, né? O próprio Mano também falou isso. É um atleta que tem um desejo muito grande de trabalhar novamente com o Thiago Nunes. Não que ele não quer jogar no Palmeiras, pelo contrário, mas ele tem uma predileção de técnico, né? O Thiago foi quem o moldou a ser o jogador que no ano passado foi destaque. E o próprio Palmeiras, no ano passado, também demonstrou interesse no Ione Gonzalez. Até disseram que ele já tinha até acertado com o Palmeiras, depois aí esfriou o negócio. Teve uma sondagem do Palmeiras em relação ao Ione Gonzalez. Então, eu não acho que nem para lá, nem para cá o Rony tá garantido. Para mim, a hora que, de fato, os dois clubes puderem negociar, o Petralha puder abrir a mão da negociação, que ainda está em recuperação, né? Pela informação que eu tenho, ainda não voltou ao comando do Atlético Paranaense. O Rony vai ser disputado por Corinthians e Palmeiras, como tem se agitado nos bastidores. Como todo mundo fala no Corinthians que não vai ter proposta e a gente continua insistindo. Bom, mas agora tem um fato novo, né? Agora tem um fato novo que tem dinheiro em caixa, se vai receber agora à vista do Benfica, não sei. Está acertado com o Palmeiras. Se tivesse resolvido o embrólio do Petralha lá com o staff dele, ele já teria no Palmeiras. O Palmeiras não foi atrás do outro atacante. Tá lá o negócio não saiu com o Palmeiras até agora, não foi porque o Palmeiras não deu dinheiro, é isso? O Duílio fala todo dia, fala, gente, não tem proposta pelo Rony. E a gente insiste em dizer não, mas foi um jogador, Benja, que o Thiago Nunes pediu ano passado e agora o Corinthians está com dinheiro na mão. Para mim, o Rony é um jogador tão interessante que ele cativa esse tipo de situação, ele provoca esse tipo de discussão. Mas eu concordo com o senhor Mani e com o Benja. Se o Palmeiras já tem tudo alinhavado com o jogador e com o Atlético Paranaense. O problema é do Atlético Paranaense com o staff do jogador. O Palmeiras já poderia ter anunciado o Johnny Gonzalez, o Rony. Só não anunciou porque há esse entrave. E a gente ouviu aqui o advogado do jogador dizendo, se não resolverem a nossa parte, o que o jogador tem direito, que o staff tem direito, ele vai continuar no Mas o advogado Paranaense. do Rony, Pascoal, ele foi enfático, inclusive flexível também em falar a respeito dessa situação. Ele falou, se o Atlético não concorda com o molde atual aí de dividir meio a meio, vamos sentar e conversar. Tá. Quem está indisposto nessa situação, quem está realmente redutível, é o presidente Petralha. Então, ele vai ele que não está abrindo mão. Então, mas é que tá, Pascoal, até que ponto que para o Atlético Paranaense vale a pena você manter um jogador caro, que o Rony ele ganha bem, é um dos maiores salários dentro do Atlético, e treinando com o time sub-23. O Atlético, em determinado momento, ele vai ceder também e haverá uma transação. Não sei se com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Flamengo, com o Grêmio, enfim. Em algum momento vai acontecer, porque o desgaste que ocorreu já do Rony
com a própria diretoria do Atlético, inclusive a própria diretoria jogando o Rony contra a própria torcida, é uma situação, Pascoal, que você sabe muito bem que é insustentável. Vou falar um negócio do Rony. Eu conversei com uma pessoa do Palmeiras agora pela manhã para saber a situação do Vinha e perguntei a respeito do Rony. Sim. A respeito do Rony. Estamos definindo, me foi dito assim, dessa forma, estamos definindo o negócio. Ainda não conseguimos definir. Eu perguntei, tem prazo? A pessoa me disse o seguinte, o Palmeiras esteve empolgadíssimo com esse negócio, diminuiu um pouquinho mais, porque o Palmeiras está achando que a coisa está muito enrolada e já deveria ter tido uma solução, nesse caso do Rony. Agora, do que eu sei, esse negócio do Rony já deixou algumas pessoas do Corinthians irritadas. Porque as pessoas do Corinthians dizem, não faremos proposta, não temos dinheiro, não vamos fazer esse gasto. Tudo que puder economizar, o Corinthians vai economizar. Pedrinho irá brilhar no Benfica? Acho que sim. É um estilo, o futebol português tem um estilo que o Pedrinho pode deitar e rolar? Eu acho que o Pedrinho é um jogador que se adapta a qualquer futebol, Benja. Ele é um jogador habilidoso, rápido, sabe fazer gol, tem uma boa finalização de fora da área, inteligente. Sinceramente, eu acho que ele tem tudo para brilhar no Benfica. Eu acho que vai ser um sucesso e o Benfica vai ser a ponte dele, tomara para ele, né? Para outros grandes times aí no futebol europeu. Portugal costuma ser uma porta de entrada para jogadores brasileiros, né? É o mesmo idioma, praticamente os mesmos costumes, enfim. O jogador brasileiro, quando chega em Portugal, ele se sente mais à vontade. Mas o Corinthians, inicialmente, ele queria preservar um percentual, Benja. Ele negociou, então, 100% do jogador? Não, 70 do Corinthians e 30 do Não, ok, mas Sim. o Corinthians ele ia preservar a parte um percentual. do Corinthians já foi tudo. A intenção do Corinthians era tentar preservar pelo menos 10 a 20% de uma transação futura. Que eu saiba. O Corinthians vendeu tudo, então. Que eu saiba foi. A não ser 100%. Que eu saiba foi. Bom, agora sim veremos e ouviremos Thiago Nunes quando foi perguntado ontem sobre Pedrinho e Ione Gonzalez. Vamos ver. Olha, essa é uma questão da direção, eu não posso opinar sobre isso em relação a permanência ou não dentro do clube. O clube ele é gerido pelos nossos dirigentes, os caras sabem bem como é que está a situação financeira, quem deve ficar, quem não deve ficar. Tecnicamente ele é um grande jogador, traz muita contribuição técnica para a nossa equipe, é um menino mesmo jovem que tem capacidade de achar bons passes, boas assistências, boas finalizações, carece amadurecer em alguns aspectos ainda, né, do jogo, mas eu deixo na mão da direção essa questão de negociar ou não. Se ele permanecer, a gente fica feliz porque é um jogador de muita qualidade. Primeiro que eu não estou a par dessa negociação efetivamente do Pedrinho, então consequentemente não estou a par da negociação do próprio Ione Gonzalez. Mas conheço ele porque atuou no Fluminense, fez grandes partidas aqui, fez muitos gols no passado inclusive, tem uma média boa de gols, fez mais no estadual do que no próprio brasileiro. A gente já monitora ele, né? Eu pessoalmente já monitoro ele desde que a gente se enfrentou na final de Sul-Americana, né, contra o Júnior Barranquilla. Ele entrou no segundo tempo, fez grandes jogadas, um jogador de muita força, muita velocidade. É um jogador que tem finalização, que pode jogar tanto de segundo atacante, centroavante, atacante de lado também. Um jogador de muita qualidade, mas eu não posso falar com propriedade sobre a vinda dele ou não, porque não sei se tem alguma negociação em andamento. O Thiago Nunes falou que ele não pode falar com propriedade se o jogador vem ou não. É verdade, porque o treinador não participa da negociação. Agora, que ele conhece bem, conhece. Ele falou que monitora o Ione Gonzalez desde a época do Júnior Barranquilla. Sim. E ele deu para perceber que ele não era titular do Júnior Barranquilla. Ele era um jogador que entrava muitas vezes.